Você vai ver agora um corte bem legal do podcast que a gente gravou. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal e clicar no sininho. É claro, aproveita o corte. E para começar a falar em Sales Enablement, Lê, tem muita gente que nem sabe o que é. Você pode começar contando para a gente o que é Sales Enablement? Boa. É uma excelente pergunta, Lúcia, porque antes de trabalhar com isso, eu também não sabia o que era. E fui descobrir que eu já estava fazendo enablement há muito mais tempo do que eu achei que eu estava. Então, se a gente. É difícil fazer uma única definição, porque se você procurar no Google, por exemplo, você vai encontrar provavelmente a definição do Vale do Silício, que é um pouco diferente da definição que foi se desdobrando aqui no Brasil. Então, o mais próximo que a gente tem de uma definição de Sales Enablement seria capacitação e desenvolvimento de pessoas. Mas no Vale, ele nasceu como uma disciplina com muito foco também em engajamento de líderes, engajamento de leads no processo comercial. Então, entender quais são os conteúdos e a forma de apresentação do pitch comercial e da estrutura mesmo de messaging, quais eram os impactos disso no resultado final. Aqui ele já está muito mais voltado para otimização de processos, capacitação de equipes, mas principalmente alavancagem de performance. Então, quando a gente fala de Sales Enablement, pode ser uma área, mas é principalmente uma disciplina focada em alavancagem de performance, otimização de performance, garantia de alta performance nos times de vendas e eventualmente pós-vendas também, que foi foi a última perna de experiência na RD, foi justamente trazendo esses conceitos para dentro da área de pós-venda, que tem muita sinergia, né? Muita coisa para as duas áreas, muita coisa para aprender uma com a outra. Com certeza. Eu vou te contar um segredo aqui ao vivo, aqui com o pessoal para o Brasil inteiro. Você sabia que eu fui aprender esse conceito de Sales Enablement com você na RD? Eu Olha estava só. assim, na verdade, eu comecei assim, como você, eu já fazia, só que eu não sabia que isso tinha esse nome no Vale, nem que tinha um conceito que unificasse. A DNA, desde que ela nasceu, a gente trabalha processo, gestão, tecnologia e pessoas. Assim, é um alinhamento que a gente acredita que traz aumento de produtividade de vendas. Um desenho, um alinhamento de processos, da atração à conversão e depois toda a parte de CS, né, de pós-vendas, toda a parte que a gente analisa de gestão, de como olhar os indicadores desse processo, como é que você embarca isso em ferramentas tecnológicas e a formação de pessoas. A gente estava lá na RD, inclusive, fazendo isso com vocês, mas eu não sabia que o conceito disso era 6M. Eu fui aprender quando você assumiu, você era gerente, né? E aí você Isso, era gerente dos de novos, vendas. E aí né, entrou depois a na área gente. de desenvolvimento, depois você virou Sales Enablement. E aí que eu aprendi, que comecei a pesquisar, falei, caramba, nem sabia que a gente fazia uma coisa que tinha um nome. Legal, Exato, viu? Bom, exato, eu também não sabia. a gente aprende, o nome é um guarda-chuva de conceitos. Bom, por que você falou e definiu muito claramente o que é, por que uma empresa deve implantar Sales Enablement, Lê? Boa. Eu vou, para responder isso, Lúcia, eu vou até voltar um pouco na pergunta do que para contar a minha história, porque daí eu acho que ela se conecta também com provavelmente quem está buscando sobre isso vai se identificar. Quando a gente começou a prestar atenção na necessidade de escalar a formação de pessoas e principalmente otimizar essa performance do time de vendas na RD, foi justamente quando a gente teve um aumento quase exponencial de contratações. Então, o que aconteceu? A gente antes tinha um time muito pequeno, todo mundo se falava, se conhecia, trocava ideia, e era muito fácil a gente fazer ajustes, né? Seja no playbook, seja no processo. E aí, com o time crescendo, você vai perdendo isso, né? Natural. Pessoas novas chegam, a gente precisa passar esse conhecimento, você precisa passar ele de uma forma que seja replicável, escalável, sem perder performance do time que já está lá. E aí, nessa vinda de muita gente, muitos profissionais novos, a gente começou a entender que essa primeira formação, que é justamente o onboarding, que a gente já bate na tecla há mais tempo do que a disciplina de enablement, se fez super importante. Então, eu diria que a primeira coisa é para garantir alinhamento. Né? O porquê disso é para você garantir que todo mundo fala a mesma língua. E para falar a mesma língua, você precisa entender a mesma língua também. Então, é importante que a equipe toda esteja alinhada com quais são os processos, quais são os critérios de excelência, como eu faço para
me analisar ou analisar o processo que está sendo desenhado ali dentro desse padrão e do que eu posso melhorar, saber quais são as competências que eu posso desenvolver em cada uma dessas partes do processo. Então, tem uma série de coisas que, quando alinhadas, facilitam muito o vendedor não só a começar bem a carreira dele dentro dessa empresa, como a permanecer de forma consistente. Pra você ter uma ideia, eu não sei se você vai lembrar disso, mas quando a gente começou Enablement na RD, era só onboarding. E aí eu fiquei 2 anos liderando essa área, e era um misto ali, uma mescla de enablement com comercial. E as pessoas que passaram por esse onboarding, a gente analisou a performance dela depois desses 2 anos e comparou com quem não tinha passado. Elas tinham um resultado 30% maior. E não só maior em termos de volume de ticket, como também elas tinham um resultado mais consistente. Exatamente. Então, assim, é super importante quando você dá essa base, então, esse alinhamento inicial e esse entendimento de como o processo deve ser feito, mas também faz o desenvolvimento depois para que ele se mantenha. Então, você mantém o vendedor melhorando o processo dele o tempo todo, e aí é inevitável que ele bata mais meta. Né? Então, eu acho que para responder essa pergunta do porquê que é importante, é basicamente isso, assim, eu tenho certeza que a preocupação de quase todos os gestores de vendas está relacionada à consistência de meta ou ao atingimento mínimo dela, né, então é importante para isso, assim, para você garantir que a sua equipe está preparada e melhora todos os dias, né, não fica estagnada só no que ela já sabe fazer. Excelente, eu me lembro do quando a gente construiu o playbook, começou a implementar e quando a gente desenhou as primeiras trilhas ali de onboarding, porque a gente desenhou as competências, em cima das competências, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, depois com toda a trilha, palestras, artigos sobre aquele tema, vídeos gravados por pessoas dentro da própria empresa ou pela consultoria. É uma organização, né, geral e depois o colocado aquilo desde o onboarding do novo colaborador, que às vezes demora 15 dias, às vezes 30, dependendo da empresa, uma semana, dependendo da empresa, às vezes é 3 dias, não resolve, mas tem de tudo que a gente vê no mercado. E depois a gente começou no desenvolvimento, e até depois a DNA já tinha saído, acho que você continuou, mas essa parte de get better, né, de como se fazer melhor, continuar o desenvolvimento. E acho que tem um ponto importante nesse porquê, porque, assim, tem muito empresário, muita gente que está assistindo a gente que fala assim, pô, mas esse não é o papel do líder? Né? Às vezes a pessoa vai dizer assim, poxa, mas por que um sales enablement? Por que não é o líder que faz isso? E, de fato, em muitas empresas, esse é o papel do líder. Só que quando você tem operações que tracionam muito rápido, ou que elas estão crescendo muito rápido, ou porque elas têm um turnover muito grande, que também acontece em alguns mercados, que não é de tecnologia, de ter um turnover muito grande, entrar e sair muita gente, o líder não dá conta de fazer uma boa gestão e conseguir fazer esse apoio, esse desenvolvimento do tanto de gente que entra para fazer essa escalada. Né? Acho que também é um ponto de atenção para implementar o Sales Enablement. Eu vejo isso. Empresas de tecnologia por causa da atração e empresas, por exemplo, do mercado imobiliário por causa do turnover. Como um exemplo, né? Ou outras áreas que existe um turnover muito grande.